Olha, se você tem uma Bíblia, abre essa Bíblia no livro Efésios, capítulo 6, versículo 12, tá? Efésios 6, 12. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga comigo assim: Escola Bíblica Dominical. É domingo, 8h30 da manhã, aqui na igreja. Se você não vem para a escola bíblica, já está sendo convidado agora, né? Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês, e quero pegar uma palavra do apóstolo São Paulo, que foi registrado num livro de Efésios, numa carta que ele mandou para os irmãos de Éfeso, exatamente para nós pegarmos isso nos dias atuais e entendermos da necessidade que nós temos, então, de termos de fato uma proteção de Deus nesse mundo tão complicado em que nós vivemos, nesse mundo tão ameaçador que é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Com esse índice de violência assim, que nos assusta e que nos torna totalmente reféns da agressividade, da maldade, da perversidade, que é exatamente isso que nós temos visto nos dias de hoje. Mas não somente falar nesse sentido, mas falar também no sentido bem espiritual da necessidade de estarmos realmente protegidos por Deus em todos os sentidos e as necessidades da nossa própria vida. Amém? A Bíblia diz que existiu uma cidade que se chamava Éfeso, onde alguns chegavam a comentar no tempo antigo que o inimigo tinha colocado o seu trono ali naquele lugar. Para vocês terem uma ideia, lá tinha um templo chamado Templo da Deusa Diana, que foi considerado, ou é considerado, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que desceu dos céus a imagem dessa deusa e as pessoas adoravam essa deusa, e a cidade então se tornou muito hostil ao Evangelho, muito hostil aos ensinamentos de Jesus, e tornou-se também um lugar de fortaleza, de resistência do maligno, gerando todo tipo de dificuldade que você possa imaginar para a permanência do Evangelho no lugar. E o apóstolo São Paulo, numa visão muito espiritual, ele percebeu que era necessário que os irmãos que moravam ali aprendessem que toda aquela dificuldade existente, todos aqueles problemas existentes, aquela resistência às coisas de Deus presente no lugar, era algo que estava diretamente associado com potestades, com poderes, com forças espirituais que exerciam domínio sobre o lugar, exerciam domínio sobre a cidade. E ele então chamou a atenção dos irmãos para a necessidade de uma preparação, deles entenderem e saberem com quem estavam lutando, porque você se torna muito vulnerável quando você está enfrentando o inimigo e não conhece as armas desse inimigo, não conhece a forma de ataque desse inimigo. Você, sem dúvida alguma, acaba sendo superado por esse adversário que tem sempre o fator surpresa para poder então envolver você e consequentemente dominar você e abater você. Ele, numa visão espiritual, um homem de Deus, cheio de revelações da parte de Deus, ele percebeu os riscos, ele percebeu quais eram as forças que comandavam o lugar, ele percebeu que o problema da resistência ali era espiritual, não havia nada natural, cultural, mas alguma coisa que vinha exatamente por força espiritual para exercer todo aquele estado de resistência. E na sua sabedoria, na sua visão, ele resolveu então passar para os irmãos a forma de uma postura, a maneira de agir corretamente para poder então confrontar aquela situação e consequentemente enfrentar todo aquele estado de resistência espiritual que existia no lugar. E a primeira coisa que ele fez foi revelar o que estava acontecendo. Disse: irmãos, ele disse assim:
A nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, ele diz. Em outras palavras, irmãos, a nossa luta não é contra seres que têm uma estrutura de corpo semelhante à nossa, que tenha sangue correndo nas veias. A nossa luta não são contra seres visíveis aos nossos olhos, mas a nossa luta principal são contra potestades, governos, principados, forças espirituais que exercem domínio em áreas, em regiões, em lugares. São contra essas forças que nós temos que lutar. E quero dizer para vocês que o inimigo principal que nós temos, além de não ter um corpo semelhante ao nosso, além de não ter estrutura de corpo semelhante à nossa e sangue correndo nas veias, ele é um inimigo invisível, que tem um poder de ataque tremendo, e que você então deve estar preparado e se munindo de proteção e de armas, para poder combater esse inimigo à altura. E as armas que você precisa ter para poder combatê-lo, tem que ser armas espirituais, porque se você não tiver armas espirituais, você não vai ter condições de combatê-los, porque são seres espirituais que não são atingidos com armas convencionais, mas sim com armas espirituais. Tem até um texto que ele falou em Coríntios, que ele disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, para derrubar fortalezas e anular sofisma, que são argumentos falsos. Foi o que ele falou uma outra ocasião para os irmãos de Corinto. E ele então começou a explicar o que acontecia, dando uma revelação de algo que não era perceptível, mas uma revelação dada por Deus, para que os irmãos se situassem e entendessem como lutar, como guerrear e como batalhar contra toda aquela situação que se levantava invisivelmente, com um poder de ataque tremendo, e que parecia então que os irmãos não estavam preparados para poder bater de frente ou enfrentar tal situação. E depois que ele falou isso, ele precisava se fazer entender de uma forma melhor. Ele pegou lá a sua pedagogia, a sua forma de fazer a coisa, e ele pensou: como é que eu vou explicar para os irmãos, para eles se prepararem para essa batalha? Como é que eu vou dar aos irmãos a revelação da preparação para poder enfrentar essa luta, essa batalha? Aí ele teve uma ideia, ele pensou: bem, eu vou pegar assim uma coisa que eles conhecem como um soldado romano, com toda a sua parafernália de batalha, a sua roupa de batalha, e vou dar uma explicação espiritual de um homem preparado para uma batalha física, pegando então implementos dessa batalha e transformando em implementos espirituais, para eles entenderem como fazer a batalha e como combater o inimigo numa visão totalmente espiritualizada da coisa. Aí ele veio e pegou a imagem de um soldado romano. Ele começou dizendo assim: irmãos, vocês precisam obter a armadura de Deus, disse ele. Se vocês estiverem com a armadura de Deus, vocês vão estar preparados para, com essa armadura de Deus, combater o invisível, combater aquilo que não tem carne, que não tem sangue correndo nas veias. E ele veio então e começou a falar. A primeira coisa que ele disse foi o seguinte: estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Primeira coisa, se vestir, se revestir com a verdade. Era praticamente a primeira peça que eles usavam para poder colocar todos os outros implementos por cima de uma roupa de soldado romano. E a primeira coisa que você precisa é se cingir com a verdade, se vestir ou se revestir com a verdade. O que é isso? Se revestir de Deus, se encher de Deus, ter Jesus no coração. Por quê? Porque a verdade se chama Jesus Cristo. Ele mesmo disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a primeira coisa que você precisa ter consciência é que você precisa de Jesus, se envolver com Jesus, tomar uma decisão com Jesus, ter Ele no coração, que esse então é o
passo principal para você começar então a obter sobre si todo esse processo de proteção e de armadura que é necessário para você estar firme nos dias difíceis, nos dias ruins e consequentemente ser inabalável diante dessas lutas espirituais que são estabelecidas inevitavelmente na vida de todos nós. Se revestir de Jesus, que é a verdade. E depois que ele falou de nós nos revestirmos da verdade que é Jesus, ele veio para nós dizer para nós usarmos a couraça da justiça, segundo ele, que é a alma dos implementos que o soldado romano tinha, que era exatamente uma peça de couro que ele tinha e protegia todo o abdômen, toda essa parte mais vital do corpo. Depois que eles colocavam, se cingiam com a primeiro implemento dessa armadura, eles colocavam essa couraça, que era uma couraça de couro que protegia eles dos ataques da espada e das setas, das flechas que eram jogadas nele, e quando batia no corpo, batia naquele couro e não acontecia nada. Por quê? Porque eles estavam exatamente com aquela couraça que Paulo chamou de couraça da justiça. Como é que você consegue obter essa couraça da justiça nessa visão espiritual? É quando você toma uma decisão com Cristo e se torna uma pessoa justificada perante os olhos de Deus. Quando você realmente é justificado, você tem sobre si exatamente essa proteção especial, que é a couraça da justiça, que protege você das investidas de Satanás, que protege você das acusações do inimigo. Por quê? Porque ele não consegue atingir você, porque ainda que você tenha imperfeições como tem, ainda que você tenha falhas como tem, mas você teve realmente o preço pago em favor de você, e você, com toda a imperfeição que possa ter, você é justificado diante de Deus, porque alguém pagou a sua dívida, e quem pagou a sua dívida é Jesus. Por isso você é justo. Amém? E depois que ele disse isso, a couraça da justiça, ele disse outra coisa: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Depois que ele falou da couraça da justiça, que é isso? Que é exatamente a parte dos pés ali. Para que serve os nossos pés? Para nos levar. Eu vou para onde o meu cérebro dá comando e os meus pés me levam. Se você não tivesse seus pés, você no mínimo ia precisar de uma perna mecânica ou de qualquer outra coisa para tentar se movimentar. Mas como você tem seus pés, o cérebro dá o comando e você, o corpo obedece, e você consegue andar porque você tem os seus pés. Quando ele disse isso, para você calçar os pés com o evangelho da paz, ele estava querendo dizer para você ser levado pelo evangelho. Diga glória a Deus. Por quê? Porque as pessoas são levadas por muitas coisas. Tem pessoas que são levadas na sua caminhada com Deus pela emoção. Tem pessoas que são levadas na sua caminhada por Deus submetido à vontade de alguém, à direção de alguém. Tem gente que não é levado pelo evangelho, ele é levado porque alguém fala para ele algumas coisas, e alguém costuma dizer algum tipo de profecia para poder fazer com que ele tenha motivação para trabalhar o dia. E tem pessoas que levam a sua vida na dependência total de outras pessoas. Tem muita gente que vive assim, que em vez de viver a vida fundamentada no evangelho e viver pelo evangelho e ser levado pelo evangelho, é levado por profetada, é levado por todo tipo de coisa, mas não se deixa levar pelo evangelho. Quero dizer para você que se você serve a Deus, se você serve a Jesus, o que é relevante na sua vida é aquilo que Jesus Cristo tem falado para você. É aquilo que está realmente registrado na palavra. Eu posso dizer alguma coisa para você, eu posso realmente mandar você fazer qualquer outra coisa, mas se você não vê consistência, se você não vê fundamento no evangelho, na palavra de Deus, não aceite ainda que eu fale.
porque o que eu diga, se não tiver respaldo na Bíblia, se não tiver respaldo nos ensinamentos de Jesus, não pode ser relevante para você. A palavra de ninguém, a palavra de profeta nenhum, a palavra de milagreiro algum está acima daquilo que Jesus falou, acima dos ensinamentos dele, que deve ser totalmente irrelevante para nós. Se deixe levar pelo Evangelho, se deixe levar pela palavra de Deus, pelo Evangelho da paz, porque se você se permitir levar pelo Evangelho, você não vai se perder. Você não vai se perder. Então, dentro desse processo de preparação, está sendo levado pelo Evangelho da paz, que deve estar nos teus pés, que deve levar você. É isso que tem que levar você, não movimentos com alto teor emocional que faça você chorar ou qualquer coisa do gênero, mas tudo que conduzir você, que tenha respaldo no Evangelho, na palavra de Deus, senão você pode perder o seu rumo. E Paulo falando, ele disse: calçai os pés com o Evangelho da paz. Isso faz parte de toda essa armadura de Deus para você poder ser levado. E depois que ele falou isso, ele disse também: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados o inimigo pegava, embebia no petróleo a ponta da flecha, tocava fogo e jogava para tentar atingir o inimigo. E eles usavam exatamente o escudo para não serem atingidos. Ele pegou essa situação e colocou uma conotação espiritual e disse que o inimigo tenta atingir você, que ele joga setas para atingir você, para abater você. Mas quando você tem a fé em Jesus, essa fé serve de escudo, essa fé serve de proteção, ainda que o inimigo tente, mas não consegue atingir você, porque a tua fé em Jesus é suficiente para proteger você dos dardos inflamados jogados pelo maligno. Um dia desses, uma senhora chegou aqui na igreja comigo apavorada. Ela já estava morrendo de véspera. Pastor Paulo, eu vim aqui pedir para o senhor orar por mim. Eu disse: é mesmo? Eu sou crente desde criancinha. Eu digo: sim, e aí? O que foi que houve? Hoje uma amiga muito chegada minha, que era amiga de uma outra amiga, veio me contar uma história que eu estou apavorada, pastor. Eu disse: qual foi a história que lhe contaram? Ela disse: me falou que essa amiga que eu tinha, nós nos desentendemos no negócio que nós tínhamos de sociedade, o negócio deu errado, quebrou, e ela se sentiu prejudicada por mim, segundo ela, mas eu tentei fazer tudo dentro da coisa correta, como tinha que ser, e ela me distratou, falou que eu era uma crente mentirosa de Araque, porque ela queria ficar com o que era meu, e ela que acabou criando uma situação, quebrando um negócio que nem trabalhar ela trabalhava. Ela começou a dar a explicação dela, e agora minha amiga falou e disse para mim o seguinte, que essa pessoa com quem nós tivemos aí uma ruptura por conta dessa questão toda, foi procurar uma mulher lá não sei aonde para fazer um trabalho para mim, para destruir a minha vida, para acabar comigo, para me matar. Ela falou para mim. Eu digo: e aí? Eu estou apavorado, eu estou assustada, pastor. Eu digo: e a senhora crente desde criancinha? Desde criancinha. Eu digo: muito bem, e aí? A mulher já estava morrendo, eu estou sentindo uma coisa, desde de manhã eu já acordei com o negócio aqui e tal. E eu tenho sentido, ela pegou, esticou a mão, olha como a minha mão está tremendo aqui. Eu digo: que já deve ser o efeito do negócio. Deve ser, pastor, ela está fazendo. Eu disse: irmã, desculpe a minha palavra dura com a senhora, mas que vergonha, minha irmã. Quem foi que disse que macumba, feitiçaria pega em quem é de Jesus? Eu duvido. Sabe por que não pega? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está da senhora do que o que está no mundo. Ela ficou parada. Mas será? Eu digo: será o que? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Eu falei para ela: a senhora é lavada no sangue do Cordeiro.
A senhora tem o Espírito Santo? Tenho, eu só tenho o Espírito. Pois é, que medo a senhora está tendo? Por quê? Está lhe faltando fé, por isso que a senhora já está sentindo esses sintomas. O diabo vai trabalhar em cima dessa sua insegurança. Tenha coragem, saiba que a senhora não está servindo um deusinho pequenininho, não, impotente. A senhora está servindo nada mais nada menos do que Yahvé, Jeová, o eu sou, o Deus todo-poderoso, aquele que ninguém pode bater de frente. A Bíblia diz que ele tem um poder nas mãos, não tem capeta, não tem demônio, não tem entidade, não tem feitiçaria que possa se sobrepor à senhora, porque maior é o Deus que vive na senhora. Ela, é mesmo, eu digo, é mesmo. Ela começou a se empolgar. E quando eu falei para ela que preguei realmente a força que existe na fé no Deus que nós acreditamos, ela foi se enchendo de Deus, a palavra confortou o coração dela. Eu disse, estica essa mão. Ela esticou e disse, nem está tremendo mais, não vai tremer mais não. Só estava assustada, só estava assombrada. Falei para ela, estava assombrada. Por quê, irmãos? Porque a fé apaga os dardos inflamados jogados do maligno. Foi Jesus que disse aqui. Ou seja, foi o Paulo que falou aqui. E depois que ele falou de nós usarmos essa fé como proteção, ele continuou falando dos detalhes ali da armadura de um soldado romano, né? Ele falou o escudo da fé. E depois que ele falou do escudo da fé, ele falou também, tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação. Onde é que fica o capacete? Na cabeça, né? Você tem que ter essa certeza da salvação na sua cabeça. Salvação tem que estar aqui. Porque todo jogo de Satanás é um jogo psicológico, é te convencer de uma série de coisas para que você perca a segurança que você tem em Deus. Então essa consciência da sua salvação tem que estar aqui. Esse capacete é para estar aqui, ó. Você tem que saber de uma coisa: eu sou de Jesus, eu sou salvo, eu sou lavado no seu sangue. Tenho consciência disso, tenho as minhas convicções de fé, que eu não negocio a fé que eu tenho, a crença que eu tenho. Pode o capeta aparecer e dizer para você assim: tu perdeu tua salvação. Você diz, eu não perdi, porque eu tenho consciência que eu sou de Jesus. Então essa salvação tem que estar aqui na cabeça, essa consciência, é a certeza que você tem que ter, que você pertence a Jesus Cristo. Eu sei que eu sou de Jesus. Eu não tenho nem um tipo de insegurança com respeito a isso. Eu tenho segurança com respeito à minha salvação. Eu sei da minha fé. Eu sei em que eu tenho crido. E uma das armas do inimigo é tentar convencer você de que isso não é verdade, que você é vulnerável, que você é frágil, que você não é de Deus, que Deus abandonou você, que você não merece nada. Jesus abandonou você há muito tempo porque você não merece. E realmente você não merece nada mesmo. O que você tem de Deus e que Deus não negocia realmente a decisão dele com respeito a você, foi exatamente por quê? Porque ele pagou um preço por você. Você é salvo em Jesus Cristo porque ele pagou um preço por você. Ele salvou você sabendo que você não é perfeito, sabendo que você precisava dele. Se você fosse perfeito, você não precisava de Deus. Mas a graça de Deus, ela acaba de uma certa forma se aperfeiçoando nas tuas deficiências, nas tuas fraquezas, nas tuas debilidades. Por isso que você é de Jesus, não porque você é perfeito que você não consegue ser. Você é de Jesus porque você aceitou um plano da cruz, aceitou um preço pago por você. Ele veio, resgatou você e declarou realmente a todo mundo espiritual: ele é meu, ou ela é minha. Acabou. Então tenha essa consciência na cabeça. Diga assim: eu sou de Jesus. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Pode me acusar, pode me julgar, mas eu sei que sou salvo em Jesus Cristo. Na cabeça, aqui na cabeça, tenha essa consciência. Depois que ele falou sobre o capacete da salvação, ele veio e disse outra coisa: e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Para que serve espada, hein? Para dar espadada, né?
A espada serve para você ferir. Você não vai usar uma espada para palitar o dente, né? Ou para coçar a orelha, né? Não, você usa a espada para atacar. A espada é um instrumento, uma arma de ataque, assim como o escudo é uma arma de defesa. E naquela época ele pegou a palavra de Deus como a espada do Espírito, porque a palavra serve para atacar o inimigo. Não tem coisa que mais intimide o inimigo do que você usar a palavra de Deus. Vocês podem perceber, por exemplo, que quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo vinha, o que era que ele falava? A primeira jogada dele foi essa: se tu és filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Eu aprendi com o pastor Bruno um negócio muito interessante essa semana, que a Bíblia diz ali que Jesus foi levado pelo Espírito, a vontade dele não prevalecia, ele foi levado pelo Espírito do deserto. Então ele estava ali submetido ao Espírito do Pai, e o diabo queria mandar Jesus fazer a vontade dele quando ele estava ali submetido às ordens do Espírito, não às ordens do capeta. E ele chegou e disse: por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Aí Jesus sacou da espada e deu a primeira lapada dele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio, se não me falo, parece capítulo 6. O diabo já pegou a primeira lapada, vap! Aí ele, eita! Ele tentou mais uma. Olha, por que tu não te joga daqui lá embaixo? Levou Jesus para o alto de uma montanha. Não, levou Jesus para o alto do pináculo de um templo e disse: olha, se tu és o filho de Deus, te mostra aí para mim, te aparece, me mostra que tu tens segurança, que tu tens certeza, te joga daqui lá embaixo. Jesus sacou da espada e deu a segunda lapada dele, que ele não ia fazer aquilo, porque estava escrito o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sempre ele usando a espada do Espírito, que é a palavra, para poder dar cipuado. E ele fez a última tentativa, levou lá para o alto de uma montanha, mostrou um monte de cidades, reinos e nações, e tentou aguçar a vaidade de Jesus e o desejo de poder. Disse: olha, eu mando em tudo aqui, eu tenho controle sobre essas cidades, sobre esses povos, sobre essas nações, eu dou para você o poder político, eu faço de você o rei sobre todos esses povos, se você se ajoelhar aqui e me adorar. E Jesus deu a terceira espadada, usando sempre a palavra: vai-te, Satanás, porque também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você vê que todas as vezes ele usou a palavra para poder confrontar, a palavra para poder confrontar, a palavra para poder confrontar. Por quê? Porque Paulo disse que a palavra é como a espada do Espírito. Diga glória a Deus. O inimigo tenta se levantar contra você e você chega e vaps, joga a palavra, lança a palavra. Eu já tive uma experiência dessa. Uma certa vez eu morava em Manaus e me mandaram expulsar o demônio de uma moça. E quando eu cheguei lá, meu irmão, na casa, a moça estava endemoniada, uma família muito rica, a moça endemoniada e tal, aquela coisa toda. E quando eu cheguei lá para expulsar, que mandaram entrar na sala lá, que ela estava lá, que eu entrei, ela veio endemoniada e disse: tu vai me expulsar? Tu? Ela olha para mim: tu? E já começou a colocar o dedo do demônio que estava nela, falando para mim: tu não vai conseguir, tu não vai, tu não vai, tu não vai, tu não vai, tu és um fraco. Falou para mim assim na minha cara. Quando ela disse: tu és um fraco, eu me lembrei da palavra de Deus e disse para o demônio assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, quando eu falei isso, ele tapou os ouvidos, a moça tapou os ouvidos, eu fui lá e disse: sai, demônio, que eu expulsei ele e saiu. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? A palavra ela é como uma espada, ela atinge, ela penetra, ela vai lá e fere. Por isso usa a palavra. Quando alguém vier dizer coisa para você: olha, tu é isso, você usa a palavra. Você rebate com a palavra. Use a palavra de Deus, porque Paulo disse que ela é a espada do Espírito. Diga glória a Deus. Você chega e dá-lhe a cipuada mesmo com a palavra, que o inimigo realmente sente o poder que existe na palavra de Deus, que a Bíblia diz que é como uma espada de dois gumes, que vai lá e vem cá e penetra lá no fundo da alma e resolve o problema. Depois que ele falou sobre isso, que ele disse a espada do Espírito, ele veio e diz o quê? Com toda oração e súplica, outra arma para combater o inimigo, para combater essas situações invisíveis da vida.
orar a Deus, orar e suplicar. Que é oração e súplica? Oração e súplica é aquela oração que você faz com lágrimas, suplicando. Isso tem uma força que você não queira saber. Você pode estar no meio da maior batalha espiritual da sua vida, da maior luta que você possa estar enfrentando. Na hora que você começa a orar, que você começa a usar esses implementos espirituais de batalha, você vence o inimigo. Por quê? Porque você está usando armas espirituais. E quando você deixa de usar as armas espirituais para poder usar as armas carnais, você perde. Quando é que nós usamos as armas carnais? É quando você revida, bate-boca. É quando alguém diz uma coisa para você e você diz 3, diz 4. É quando você se deixa seduzir pela baixaria. E quando você se deixa seduzir pela baixaria, você vai perder. Sabe por que você vai perder? Porque em termos de baixaria ninguém ganha do diabo. Você é de Deus, as suas armas são espirituais, a forma que você tem para combater o inimigo são espirituais. Mesmo quando alguém tenta atingir você, a sua reação tem que ser espiritual. Por isso que Jesus disse tudo aquilo, falou toda aquela palavra: orai por aquele que vos persegue, bendizer aquele que vos maldiz. Por quê? Porque essa reação é espiritual. A reação convencional é realmente amaldiçoar aquele que persegue você. Eu quero é que ele se lasque, que ele se quebre todo. Mas não, quando você tem uma reação espiritual que dá resultado pela visão de Deus que você tem e pelo comprometimento de Deus que você tem, falou mal de mim, pois eu quero que Deus o abençoe, eu oro por ele. Só complica mais a vida dele por você fazer isso, mas é o que você tem que fazer. Você ora por aquele que vos persegue. Se ele está falando mal de você, a reação convencional é você dizer: mas ele não presta também, e fala mal. Mas a reação espiritual, ele está falando mal de você, ele não sabe o que diz, ele é uma bênção, ele é uma pessoa maravilhosa, e você fala bem. Quando você faz dessa forma, você vence Satanás nas suas artimanhas. Você vence nas suas artimanhas. E Paulo sabia muito bem desses detalhes aqui. E ele falou para os irmãos lá de Éfeso: irmãos, a batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. O inimigo não é visível. O inimigo é invisível. E você tem que se encher de Deus para poder combatê-lo. Se permitir a influência de Deus sobre a sua vida para poder vencê-lo. Como é que você tem reagido dentro dessas lutas que estabelecem muitas vezes batalhas espirituais na sua casa, na sua vida? Como é que você é? Você é muito brabo, é muito nervoso? Sabe que você está perdendo a batalha. Se você é desse tipo de pessoa que, em vez de ter uma postura espiritual, influenciada pela palavra de Deus, mas no lugar você é influenciado pelo seu temperamento, pela sua própria carne, que externa toda essa brabeza, essa agressividade, essa impaciência, essa violência, essa gritaria, saiba que você está perdendo a batalha. Você está sendo simplesmente vencido pelo inimigo. Eu tenho dito aqui para você: quem é brabo não vence batalha espiritual, quem é nervoso demais não vence batalha espiritual, porque para vencer batalha espiritual você tem que aprender com Jesus. E para aprender com Jesus você tem que atender aquilo que está lá em 11:28 em diante do livro de Mateus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não é com brabeza, não é com agressividade, com arrogância, com violência que você vence as suas batalhas. Você vence as suas batalhas quando você se submete à vontade de Deus. O teu eu diminui e esse Deus que você crê cresce dentro de você. Aí Deus começa a te dar todas as vitórias que você precisa. Mas às vezes você acha que você vai resolver os teus problemas de batalhas e de lutas só orando, só vindo para a casa de Deus, orar e clamar e gritar e cantar, que tudo vai ficar resolvido. Não, essas batalhas vão ser vencidas com postura, com atitude, quando você se permite mudar, quando você se permite se transformar por Deus, a ponto de ser influenciado pelo Senhor Deus e pela sua palavra. Você se torna forte, você se agiganta, você passa a ter força espiritual. E quando você começa a ter essa força espiritual, sabe o que acontece? Deus te dá a vitória. Então nesta noite, eu não sei como é que o inimigo tem se levantado para poder criar situações de confronto para você.
Não sei se você está vencendo ou se você está superando, mas se por um acaso você não está conseguindo vencer essas batalhas que você está tendo, que você entende que elas se orquestram ou que elas se constroem no mundo espiritual para poder gerar todo esse tipo de dificuldade que de repente você está realmente vivendo, saiba que se de repente você não está vencendo, porque você não está usando a armadura de Deus, que na hora que você começar a usar e se deixar levar pelo Evangelho da paz, sabe o que vai acontecer? Não vai demorar muito, Deus vai confirmar essa resposta que você busca. Então nesta noite, se permita essa mudança, se permita essa transformação, se permita essa submissão ao Evangelho, a Deus, a Jesus, aquilo que Ele quer. Rejeite as pressões, as influências que a carne tenta realmente influenciar você para tomar atitudes que são totalmente incompatíveis com aquilo que a palavra estabelece como regra, como estilo de vida. E na hora então que você se submeter a Deus, a Jesus, você vai ver que não existe batalha que você não vença. Todas elas se tornam fáceis para serem superadas, porque você já não vai estar mais sozinho dentro delas, mas você vai estar coordenado por aquele que vence todas as batalhas, aquele que não perde e nem empata, mas ganha todas, e esse alguém se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Então pensa nisso, e que nesta noite Deus possa nos ajudar a nos prepararmos para vencermos as nossas batalhas. Amém? Espero que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração e que tenha levado você a refletir sobre os posicionamentos então que devem serem tomados para que Deus possa abençoar a sua vida da maneira como você está querendo. Eu aproveito antes de fazer uma oração por você e convido você para nos visitar na Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de São Luís do Maranhão, na rua Raimundo Corrêa 355 do Monte Castelo, e você pode perceber no rodapé o endereço, os telefones. Você pode entrar em contato conosco pedindo oração. Nós vamos ter o maior prazer de poder orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que está com a vida travada, que as coisas não têm dado muito certo, e quem sabe o desespero já tem tomado conta desse coração, e essa sensação de abandono tem levado essa pessoa a imaginar ou achar que Deus está indiferente com respeito aos seus problemas, o que na verdade nós sabemos que não é verdade. Mas nós te pedimos, Deus, te revela essa pessoa, mostra para essa pessoa o que é que o Senhor está querendo de fato com a vida dele ou com a vida dela, e através de um posicionamento, de uma tomada de posição, que Deus possa derramar das suas bênçãos infinitas sobre a vida dessa pessoa, repreendendo todo o embaraço, todo o atrapalho, todo o entrave, toda a dificuldade e tudo aquilo, meu Deus, que tem de uma certa forma gerado infelicidade no coração dessa pessoa. Derrama da tua bênção, do teu poder, abençoa o lar, a casa, a família dessa pessoa, e que teus milagres se manifestem para fazer acontecer, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode operar. Deus, oramos por todos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,